A seguir, Saber Direito Debate. Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre princípios constitucionais, a interpretação da nossa Carta. E a nossa convidada é a advogada Silvia Araújo, mestre em Direito Constitucional. Professora, como a gente sempre faz aqui no Saber Direito Debate, a gente pede para que os nossos convidados digam como foi o início no direito, o que é que os motivou, a tomar esse caminho na vida. Eu tive uma grande influência da minha mãe. Na verdade, a minha mãe é pedagoga, mas sempre teve um apreço pelo direito. Na minha família não tem um histórico de carreira jurídica, mas a minha mãe sempre teve o apreço pelo direito. E minha mãe era professora universitária e eu frequentei durante a minha infância a faculdade. Realmente, a faculdade de Direito sempre me chamou mais a atenção. Então, realmente veio por essa influência da minha mãe. E os professores também tiveram um papel decisivo nesse processo, hein? Teve um professor que não tive a honra de tê-lo como professor, o saudoso professor Mário Coelho, de quem eu carrego comigo uma frase fantástica, de quando perguntaram se queria que eu chamasse de doutor ou professor, ele respondeu, chame de professor, porque os professores quem fazem os doutores. E foi um cara fantástico que realmente teve uma grande influência sobre mim na carreira jurídica como professor. E o caminho pelo direito constitucional, o que é que a atraiu nesse sentido? Eu acho que eu sempre fui muito curiosa e sempre fui muito em busca da origem das coisas, A dona do porquê. Por que isso? Por que aquilo? E o direito constitucional, ele explica todo o direito. Então, eu acho que realmente veio daí essa paixão pelo direito constitucional que ramifica todo o ordenamento jurídico. E em que tipo de caso uma boa formação em direito constitucional faz diferença para o advogado? Sem dúvida em todos, porque a Constituição hoje, justamente o objeto tema da nossa aula, fala sobre a interpretação constitucional, sobre a força normativa, sobre a supremacia da Constituição. Então, a Constituição, nós temos uma Constituição prolixa, que fala dos mais diversos temas. Então, sem dúvida, em qualquer caso, em qualquer área do direito, sofre uma influência muito forte do texto constitucional. Que casos, por exemplo, a gente poderia citar que trazem à tona essas questões do direito constitucional? O próprio direito do trabalhador, a consolidação das leis trabalhistas, que sofre uma forte influência do texto constitucional, a própria alteração da Previdência Social, o direito tributário, as questões dos tributos em si, e o Código Civil, a prisão do depositário infiel, que veio após a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que sofreram alterações. Então, são inúmeros os casos em que a Constituição influencia diretamente. Qual foi o objeto da sua tese de mestrado e por quê? A minha tese de mestrado, ela teve como objeto, a minha dissertação de mestrado, melhor dizendo, ela teve como objeto a questão do incentivo fiscal do ICMS, que hoje, com a vinda do DIFAL, foi realmente alterado no sentido em que eu estabelecia, pelas questões dos incentivos fiscais dados do ICMS, e aí face ao princípio da isonomia. E hoje, com o DIFAL, realmente isso foi superado. Qual é o perfil de um advogado que quer se especializar em direito constitucional? Como é que ele tem que ser? Ele tem que ser estudioso, tem que ser concentrado, focado, tem que ser conciliador, enfim. Qual é o perfil desse profissional? Olha, eu vou te responder pelo meu perfil do curioso e do porquê, É claro que ele tem que gostar de história, porque a gente caminha muito pelo caminho histórico, pelo caminho filosófico do direito, não é inevitável. E então tem que ser uma pessoa que tem esse perfil da leitura do porquê, da questão histórica, da questão filosófica do direito. Sem dúvida precisa ter esses atributos. Hoje, no dia a dia, quais têm sido as dúvidas mais comuns em relação ao direito constitucional que a senhora percebe no seu trabalho, na sua rotina? Hoje a gente tem uma questão muito sobre a questão dessa mutação constitucional, a rapidez com que a sociedade vai evoluindo, a própria tecnologia. Hoje se fala em
clonagem, se fala em embriões, falam de questões científicas de uma forma muito acelerada, em que o texto constitucional ele tenta realmente acompanhar essa questão. Então, vem por uma mutação da própria Constituição, da alteração do texto dela sem uma alteração formal. Então, existe por parte dos doutrinadores, por parte dos autores e mesmo dos operadores do direito, uma dúvida a respeito da insegurança jurídica, de como ficaria essa questão na prática. Então, isso, sem dúvida, hoje é uma das questões mais relevantes que nós vivenciamos no atual momento, que caminha para um direito constitucional contemporâneo que nós já vivenciamos e que está sempre em constante evolução. Qual é o terror do advogado que trabalha com direito constitucional? Acompanhar essa evolução, né? Literalmente, o terror do advogado do direito constitucional é realmente acompanhar essa evolução do direito em consonância com as mudanças sociais e tratar essa insegurança jurídica. Como seria, hoje se fala muito em ativismo do judiciário, como seria essa nova interpretação constitucional dentro da discricionariedade dada ao magistrado. Então, dentro principalmente dos operadores do direito na seara da advocacia, a gente estabelece um terror muito nesse sentido do incerto. A senhora poderia se aprofundar em um desses terrores, assim, um caso que requer um cuidado muito grande na análise do processo? Na verdade, com a nova interpretação constitucional, com essa ideia realmente de uma certa discricionariedade, sem ignorar o direito posto, sem ignorar a lei, o que o advogado teme é literalmente como que o juiz vai agir frente àquele caso, independente de qual questão que ele está julgando, se é uma questão na área civil, na área trabalhista ou mesmo na área penal, sem colocar pessoalidade, melhor dizendo, na sua decisão. Então, isso é uma questão em que a gente se aprofunda no sentido de pensar, será que realmente aquela pessoa que está julgando, que está fundamentando, ela é totalmente neutra, mesmo dentro de uma discricionariedade? Isso realmente eu acho que é o principal ponto em que vai permear qualquer área, né? E por isso que a gente começou falando realmente sobre a importância do direito constitucional em qualquer ramo do direito, que é realmente algo temerário. Para encerrar o bloco, professora, a sua atuação sempre foi no direito constitucional ao longo da sua carreira ou a senhora trabalhou em outras áreas também? Não, sempre foi no direito constitucional, melhor dizendo. Hoje eu advogo na área de licitações e contratos administrativos. Então eu poderia te dizer que tem uma ramificação do direito administrativo. Porém, o direito administrativo não é um direito codificado e o maior fundamento dele está dentro do texto constitucional. Então, ele é totalmente ligado ao direito constitucional. E sempre minha atuação foi nessa área. Tá certo. Professora, vamos à nossa primeira pausa? Claro. É isso, nós voltamos daqui a pouquinho com o Saber Direito Debate. Até já. O Saber Direito Debate está de volta, hoje com a advogada Silvia Araújo, mestre em Direito Constitucional. Professora, durante a semana a senhora deu aulas aqui na TV Justiça sobre esse tema, né, sobre direito constitucional, princípios constitucionais, a interpretação. Qual foi o seu propósito com esse curso? O que a senhora tinha em mente quando preparou essas aulas? A aula a respeito dos princípios instrumentais para a interpretação constitucional é uma aula bem teórica, né? É uma aula que realmente precisa que o operador do direito tenha o interesse em compreender o tema. O meu propósito foi realmente tentar divulgar de forma mais ampla possível, por intermédio do Saber Direito, da TV Justiça, um canal de suma importância para os operadores do direito, para que eles consigam realmente compreender a importância desse tema e a atual circunstância em que vivemos, da aplicabilidade prática do tema no cotidiano. Muitas vezes a gente vê o tema como algo filosófico, como algo muito teórico e esquece de analisar ele na vida prática. Então, dentro das nossas aulas da semana, eu comecei falando sobre os princípios instrumentais de interpretação do direito constitucional, passei a interpretação do constitucionalismo mesmo, com essa nova vertente, com essa nova hermenêutica constitucional, tentando chegar até a aplicabilidade dele ao caso concreto. Então, vamos tratar então de alguns pontos levantados durante as aulas. Por exemplo, princípios e regras constitucionais têm o mesmo peso? Então, foi até objeto de uma pergunta de um telespectador a respeito dessa questão. O que nós temos dentro da Constituição são normas, que normas nada mais são que princípios e regras. Dentro do texto constitucional, esses princípios e regras não possuem pesos diferentes, porém, a gente precisa analisar o sentido axiológico da norma. Algumas normas, sejam elas princípios, sejam elas regras,
possuem um valor que diríamos que tem um peso maior. Hoje, falamos até às vezes em supraprincípios, em princípios que carregam realmente uma carga valorativa maior, mas não que tenha realmente uma sobrepondo a outra. Agora, quando se fala em interpretar a Constituição, existe um limite? Existe. O que estabelece desse limite de interpretação constitucional é o seguinte: a gente não pode confundir esse limite de interpretação constitucional com uma liberdade plena. O que existe é uma discricionariedade dentro do mundo jurídico. O que existe é uma discricionariedade da interpretação do texto constitucional dentro dos parâmetros utilizados para a interpretação constitucional. Na nossa primeira aula sobre princípios instrumentais, nós literalmente elencamos alguns princípios de suma importância. Princípio da supremacia do interesse público, da força normativa, da unidade da Constituição, da simetria constitucional, princípios aos quais utilizam como norte, como um vetor de direcionamento para quem está aplicando o direito. Então, existe um limite, sim. Esse limite está estabelecido dentro do ordenamento jurídico. Falamos hoje em adequar a melhor norma àquele fato concreto. Contudo, aquela norma, ela é vigente e existente dentro do ordenamento jurídico. E a constitucionalização do direito tem regra? A constitucionalização do direito, um fenômeno que a gente fala hoje justamente que permeia todo o ordenamento jurídico, a constitucionalização do direito infraconstitucional. Existe uma regra para estabelecer essa constitucionalização do direito? Regra específica? Olha, a constitucionalização do direito, ele se dá como fruto de algo que veio do direito fundamental positivado no texto constitucional. Então, essa influência dos direitos fundamentais positivados no texto constitucional, ele veio a dar uma força normativa maior à Constituição e aí dar uma constitucionalização a todo o direito. Não tem uma regra específica de segmento da constitucionalização do direito, mas automaticamente, pelo esse fenômeno da constitucionalização do direito, ele permeia todo o ordenamento jurídico vigente. Então, vale para todo o ordenamento jurídico. Todo o ordenamento jurídico. Qual seria o grande mérito da Constituição de 1988? A redemocratização do país, sem sombra de dúvidas, né? Viemos aí de um período da ditadura, após o golpe militar, né? Fim do governo João Goulart, conhecido como Jango, e aí veio a essa Constituição Federal de 1988, sem dúvida como um marco da redemocratização do país. Chamada Constituição Cidadã. Chamada Constituição Cidadã. A senhora falou de força normativa. A força normativa da Constituição, ela também cria conflitos, né? Ou não? É, exatamente, né? A gente fala até hoje em supraprincípios, em conflitos de regras, em ponderação, né? Canutilho define uma forma bem bacana a respeito da interpretação da Constituição de forma harmônica. A Constituição ela precisa ser interpretada como um todo, não em tiras, o princípio da unidade do texto constitucional. Nessa interpretação do texto constitucional como um todo, precisa achar, encontrar, aplicar de forma harmônica ela. Mas existe algumas questões que entre elas mesmo pode se diferir? Existe. O direito à vida, por exemplo, um direito que a gente pode chamar de um supraprincípio, ele vai se estranhar com o princípio da liberdade religiosa quando a gente falar das testemunhas de Jeová, da transfusão de sangue. Então, a própria Constituição, dentro de uma liberdade de crença, face ao direito à vida. E assim, vários outros exemplos dentro do próprio texto constitucional, liberdade de expressão, direitos autorais, e assim, sucessivamente, que vão ser resolvidos todos por uma ponderação de forma harmônica dentro do texto constitucional. A questão da união homoafetiva, por exemplo. A questão da união homoafetiva, que teve grande revolução aí, né, na face do direito, dentro do ordenamento jurídico, um voto brilhante do ministro Aires Brito a respeito disso, que foi muito além do jurídico. Ele foi realmente, eu uso uma expressão às vezes para definir assim, no âmago da alma, né, porque ele estabeleceu realmente a dignidade da pessoa humana. Então, existia no Código Civil o dispositivo estabelecendo, existe no Código Civil, um Código Civil estabelecendo que, para formar aquela questão familiar, a união do homem e da mulher. E aí, por uma análise, por uma interpretação que vai além do direito posto, do direito estrito, que pega a dignidade da pessoa humana, liberdade, estabeleceu realmente aí a permissão da união entre casais
homoafetivos. Foi uma decisão realmente que marcou, né? Marcou totalmente, acho que foi um marco realmente nessa visão da nova hermenêutica constitucional. Sem sombra de dúvida, foi um marco muito forte dentro dessa visão que podemos chamar de neoconstitucionalista. Tá certo. Professora, vamos a mais um intervalo? Claro. É isso aí, a última parada do Saber Direito Debate. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. Nossa convidada é a advogada Silvia Araújo, mestre em Direito Constitucional. Professora, a senhora trouxe alguns livros aqui para a gente comentar. Esse aqui é o Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo, de Luiz Roberto Barroso, nosso ministro. Exatamente. O livro do Luiz Roberto Barroso sobre direito constitucional contemporâneo, ele é a base de todo o fundamento das aulas que eu vim ministrar no Saber Direito. Ele consegue permear a interpretação, a forma da nova tendência, até realmente a aplicabilidade, os métodos tradicionais, os novos métodos de interpretação do texto constitucional. Então, toda a aula, as 5 aulas que foram aqui gravadas com esse intuito de trazer realmente essa forma da nova hermenêutica constitucional, essa interpretação constitucional, essa superação do positivismo, né, vivenciado pelo pós-positivista, ou como chama Luiz Roberto Barroso, o neoconstitucionalismo, toda a aula foi realmente fundamentada nesse livro. O estudante do direito, ele precisa ter isso como base. Inclusive, o Luiz Roberto Barroso tem um artigo sobre o neoconstitucionalismo, o triunfo tardio do direito constitucional, que em partes tem relação com esse livro, que eu recomendo para todos os meus alunos, para que eles consigam entender naquela visão que a gente estava falando, da constitucionalização do direito, dessa nova hermenêutica constitucional, que ela irradia todo o ordenamento jurídico. Então, realmente, esse livro do Luiz Roberto Barroso aí é fundamental para a compreensão do nosso tema objeto de estudo. Ele entrou nessa questão aqui das diferentes funções das normas constitucionais, né? Que é um assunto que a senhora tinha falado, né? Ele se dirige para qualquer estudante de direito ou também vale também para concurseiros, para professores? A quem se destina uma obra dessa? Essa obra do Luiz Roberto Barroso, ela se destina a qualquer operador do direito, qualquer pessoa em qualquer carreira. Uma fonte de consulta permanente. Uma fonte de consulta. Hoje, o tema tem sido muito, muito cobrado, principalmente em concurso para magistratura. Ele tem tido bastante relevância até pelo papel do magistrado nessa visão de constitucionalismo, né? Nessa nova interpretação constitucional, se assim podemos dizer. Com maior relevância nesse caso, mas nos outros também tem uma incidência, e você precisa dele para compreender hoje qualquer seara do direito. A senhora também trouxe aqui Direito Constitucional e Teoria da Constituição, de Gomes Canotilho. José Joaquim Gomes Canotilho. José Joaquim Gomes Canotilho é um português, né, professor da Universidade de Coimbra, e esse é um clássico do direito constitucional. Não tem como falar sobre direito constitucional sem falar em Canotilho. Então, ele realmente é um clássico que estabelece as formas em que foram perseguidas ou seguidas pelo direito constitucional. O direito constitucional, ele também vivencia uma evolução histórica, uma evolução social. E Canotilho traz isso de uma forma para a gente tanto moderna quanto contemporânea, atual. Canotilho tem realmente esse poder de nos trazer essa visão. Tem muitas diferenças entre as constituições assim que chamam a sua atenção, como profissional da área, assim, de exemplos diferentes das constituições, quando a senhora trata de questões específicas, assim? Tem, né? A própria teoria da Constituição, quando traz classificações de constituições, a gente vê que a gente tem uma classificação extremamente extensa. A gente tem constituições costumeiras, constituições escritas, rígidas, e uma série de classificações a respeito dessa diferenciação. Uma das grandes diferenças que nós temos, por exemplo, a Constituição americana, né, que é a única Constituição vigente desde 1789, que estabelece, 1787, me desculpa, que tem realmente aí alguns primórdios e se estabelece com poucos artigos. A Constituição inglesa, uma Constituição costumeira, que se difere totalmente da Constituição brasileira, que é uma Constituição totalmente prolixa,
que tem 250 artigos que trata dos mais diversos assuntos, desde os assuntos estruturantes do Estado, desde os assuntos gerais até assuntos específicos, como meio ambiente, ordem econômica, o índio e assim sucessivamente. A senhora trouxe aqui também Teoria dos Princípios, da definição à aplicação dos princípios jurídicos, de Humberto Ávila. Humberto Ávila. Humberto Ávila já vem mais uma crítica em alguns aspectos sobre essa nova interpretação constitucional. Mas acredito que a gente sempre tem que ver todos os lados da moeda, né? Até para que a gente possa formar a nossa própria opinião. Na verdade, Humberto Ávila, ele fala muito bem sobre os princípios. Embora a classificação que eu mais gosto, o conceito é do Celso Antônio Bandeira de Mello, que traz como mandamento nuclear, eu acho aquilo ali bem filosófico, assim, uma visão bem legal dos princípios. Mas o Humberto Ávila, ele traz realmente uma repartição a respeito desses princípios, um conhecimento um pouco mais aprofundado a respeito da teoria dos princípios. Quando a gente fala em princípios como algo que surgiu, algo novo, e ele consegue trazer isso para dentro da seara jurídica. E estabelecer aí também uma classificação de princípios, e a gente poderia dar aí só uma aula só sobre princípios específicos. Que já é uma obra mais focada mesmo nessa questão dos princípios. Muito focada, já é uma obra bem direcionada, é um tema bem marcante, né? Nós temos aí dentro dessas obras utilizadas uma obra um pouco mais ampla, um clássico do direito constitucional, que é a obra de Canotilho. Focamos para o nosso tema, de uma certa forma, a obra de Luiz Roberto Barroso e, especificamente, princípios, a do Humberto Ávila. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre os desafios, né, dos advogados que trabalham nessa área do direito constitucional hoje. A senhora falou bastante sobre essa questão da evolução, né? Como é que se mantém atualizado com tanta modificação, com tantas filigranas jurídicas aparecendo, né, dia após dia nesse campo? Hoje em dia, eu costumo dizer que o professor, quando entra em sala de aula, ele tem que ter lido 2 minutos antes de colocar o pé lá dentro, né? E essa é a maior verdade que nós vivenciamos, porque o direito realmente passa por um processo evolutivo e hoje muito rápido. Então, as decisões de ontem talvez não serão as de amanhã. E pode ou não pode ser a de hoje, né? Então, a gente vivencia realmente isso, sem fugir da questão da segurança jurídica e não pensar em um período de estabilidade, até porque a Constituição Federal, como marco da redemocratização do país, ela busca a justiça social, uma Constituição cidadã, como você mesmo disse. Então, dessa forma, o que a gente pensa que a gente precisa, literalmente, ter a certeza é de que isso é uma forma de interpretar a Constituição benéfica para todo ordenamento jurídico, porque vai realmente trazer a norma que melhor se adequa ao fato concreto, à situação fática, porém sem temer essa insegurança ou estabilidade jurídica dentro de uma discricionariedade que se estabelece. Eu confesso para você que, como nós advogados, existe aí uma certa instabilidade emocional a respeito dessa questão. Olha, professora, queria agradecer o seu tempo, foi muito esclarecedor esse papo aqui. Sucesso na carreira, obrigado pela atenção. Obrigada. Viu? Eu quem agradeço. Muito obrigada. É isso aí, o Saber Direito Debate termina aqui, mas você pode rever este programa e edições anteriores na internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Para enviar perguntas e sugestões, escreva para saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até a semana que vem.